O mercado de trabalho é o tema do quadro MGTV Responde de hoje. Você já pode ligar para a Rede Integração e deixar uma pergunta. Em Divinópolis, os números são 3229-5715 e 3229-5716. Em Araxá, ligue para 3662-1857. Quem vai esclarecer as dúvidas dos telespectadores é o consultor em recrutamento Anderson Oliveira. Boa tarde, Anderson. Boa tarde. Boa tarde a todos. Qual é o currículo perfeito, Anderson? O currículo perfeito hoje, primeiramente, o candidato tem que entender que ele tem que ser muito bem elaborado. Quando eu falo que ele tem que ser muito bem elaborado, ao mesmo tempo que ele tem que ser atrativo e objetivo, ele tem que, de uma certa forma, despertar o interesse no empregador, no empreendedor. Por quê? A partir do momento que ele despertar interesse, automaticamente ele vai te convidar para a segunda fase, que seria o quê? O processo de recrutamento e seleção. Vale lembrar que o currículo é a peça de marketing da pessoa. A pessoa deve colocar uma foto, Anderson? Para falar a verdade, não. Porque se você coloca foto, muitas das empresas acabam escolhendo o candidato pela aparência e não pela competência. Mas nós temos que estar cientes, como o mercado está competitivo, se exigir foto, é importante você colocar. Então, vai de acordo com a exigência da empresa. E tem que ser um currículo extenso, menor? Qual é o ideal? Não. O currículo, antes de você entregar, você deve fazer uma revisão, mas não pode ter mais do que 2 páginas. 2 páginas é o suficiente. E no currículo existem alguns pontos principais. Dados pessoais. A pessoa não pode deixar também de colocar o quê? Principalmente o endereço, e-mail e o telefone. Tanto o telefone fixo como o telefone móvel. Tá, eu tenho aqui uma pergunta até relacionada a isso, que chegou pelo nosso portal de voz. A pessoa tem 33 anos e só trabalhou como autônoma. Ela quer saber como fazer o currículo. O que ela vai colocar nesse currículo? E para conseguir emprego, neste caso, é mais difícil? O que seria essa posição? Eu não acredito que é difícil, não. Acho que as pessoas realmente, conforme a reportagem, necessitam de capacitação, se reciclar e sempre buscar novos cursos. O currículo é o que eu falei para vocês, tem que ter 5 itens básicos. O primeiro são os dados pessoais, o segundo, objetivo. As pessoas têm que ter um foco. De repente, a pessoa acaba espalhando aí 300 currículos na cidade e não é convidado para nada, mas ela tem que ter um objetivo, o que ela quer trabalhar, o que ela gosta, o que ela está se capacitando. E o terceiro tópico, a formação acadêmica, né? Depois nós vemos que a gente vem com as experiências profissionais e para terminar com os cursos extracurriculares. No caso dela, que é autônoma, ela vai colocar as experiências como autônoma? É fundamental, porque já mostra que ela é uma pessoa que já tem um histórico profissional, que ela já tem experiência, ao mesmo tempo responsabilidade. Isso aí também vale, as pessoas perguntam no seguinte: eu nunca trabalhei, eu já trabalhei, mas não fui registrado. Eu tenho que colocar? Você deve colocar, sim. Agora, a pessoa deve colocar todos os cursos, escolas que ela já passou ou não? Só o que interessa a área que ela está atuando no momento? Isso, realmente, o que você colocou é muito importante. A pessoa tem que ter um currículo personalizado para cada empresa. Porque vamos imaginar, de repente eu faço vários cursos, mas não tem nada a ver com a vaga que eu estou pleiteando, com a vaga que está sendo ofertada. Então, o que eu tenho que colocar são cursos que realmente vai agregar valor à minha imagem no momento da entrevista e seleção e no momento quando eu entrar na empresa também. A Ana, do bairro Niterói, em Divinópolis, quer saber como se vestir para uma entrevista de emprego. Ok. A Ana deve entender que isso é uma pergunta muito simples, né? Principalmente para as mulheres, né? Eu acho que o social, o básico, ele é o que vai fazer a diferença. Então as pessoas acabam confundindo, né? A pessoa tem que entender, quando ela vai para uma entrevista, é como se fosse o primeiro dia de trabalho dela. Uma maquiagem leve, uma colônia leve, as pessoas às vezes acabam confundindo, parecendo que está indo para um baile de gala, né? E você tem que entender que as entrevistas, na maioria das vezes, ocorrem em horário comercial. De preferência, uma roupa de uma cor só, evitar decotes, evitar grandes bijuterias e assim por diante. Cabelos presos também. Depende do setor, da área também, o caso... Isso, nós estamos falando aqui de uma maneira generalizada, né? Mas, por exemplo, se você vai trabalhar, pretende, né? Trabalhar numa loja, numa loja sportwear. Aí fica meio complicado você chegar na mais formal. Aí você teria que, de uma certa forma, se colocar, se vestir de acordo com os profissionais da loja. Tem uma pergunta de Araxá, do Christian. É correto ficar ligando na empresa para acompanhar o andamento das contratações após deixar um currículo? A pessoa fica ansiosa, né, Ok, Anderson? é correto, mas você tem que ser o pertinente, mas você tem que tomar cuidado para não ser o chato. Porque é muito interessante você ligar justamente para você mostrar que você tem interesse em participar daquela entrevista de seleção e tem interesse de participar do quadro de funcionários que a empresa possui. Mas você deve ligar assim e mostra interesse em relação à vaga. O nervosismo atrapalha na hora da entrevista? Sim. As pessoas, às vezes, têm pessoas com excelentes currículos,
com excelentes cursos de capacitação e chega no momento da entrevista e seleção, acaba ficando muito nervoso e acaba, de uma certa forma, perdendo, jogando tudo por água abaixo, né? Então, o ideal é a pessoa se preparar, no dia da entrevista levantar mais cedo, chegar de preferência 15 minutos antecipadamente e lembrar que naquele momento ali, o tempo todo, você está sendo observado. Joia. Depois do intervalo, a gente continua a conversar com o Anderson, que é consultor em recrutamento, e vai falar sobre comportamento, como conseguir um emprego. E mais, a CEMIG ainda não sabe se a conta de energia terá alterações no valor nos próximos meses. E você vai ver que em Pains, a integração do homem do campo com a cidade garantiu um prêmio de qualidade da merenda escolar. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho, neste momento, 12h21.